Diferente da grande maioria das criaturas do mundo de Gelo e Fogo, os dragões não foram criações naturais, eles são criaturas mágicas, eles foram gerados através de magias proibidas. E a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre as principais teorias em relação ao surgimento dos dragões. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, o vídeo de hoje é pra gente falar sobre o surgimento dos dragões. Eu vou aqui trazer algumas das teorias do mundo de Gelo e Fogo, mas vou focar na principal delas, aquela que é a mais provável de ser verdade e que saiu da História Antinatural, um livro escrito dentro do mundo de Gelo e Fogo pelo Septon Barth, o maior estudioso da origem dos dragões e da casa Targaryen. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui, depois darem uma olhadinha nos outros vídeos, tanto do mundo de Gelo e Fogo, de House of the Dragon e Game of Thrones, quanto nas outras playlists, né? Agora tá saindo The Last of Us, Avatar, Marvel, DC, tem tudo por aqui. Se você gosta de anime também tem One Piece, então depois deem uma olhadinha aí nessas playlists. Então vamos lá, começando o vídeo pelos mitos que são menos plausíveis aí, de algumas regiões do mundo de Gelo e Fogo, começando por Qarth. Qarth é uma nação ali de Essos que a Daenerys até passou em Game of Thrones, onde ela prende um dos lords lá dentro de um cofre. Ele estava pegando a dama de companhia dela que estava traindo ela prendeu os dois dentro do cofre. Ali em Qarth correm boatos de que os dragões teriam nascido de uma lua. Então, antigamente, segundo essa teoria que até a dama de companhia da Daenerys ela fala pra ela em algum momento da série. A trader from Qarth told me that dragons come from the moon. The moon? He told me the moon was an egg, Khaleesi. Segundo essa teoria, existiam duas luas, e uma dessas duas luas se aproximou demais do Sol, fazendo com que essa lua se revelasse na verdade um ovo de dragão gigantesco. E deste ovo, quando ele chegou perto demais do Sol, ele se chocou e dele saiu 1 milhão de dragões. Saíram 1 milhão de dragões. Estes dragões, ainda segundo a teoria, beberam um pouco do fogo do Sol e se tornaram essas criaturas que são chamadas de fogo feito de carne. Essa teoria ainda vai além e diz que a lua que a gente vê agora, a única lua existente no mundo aí de Gelo e Fogo, também é um ovo de dragão e que um dia esta lua se aproximará do Sol e dará origem a mais 1 milhão de dragões. Uma outra teoria, essa teoria mais para os lados de Ashai, diz que os dragões vieram das Terras das Sombras, que são uma região que ainda não foi muito explorada na obra. Essa teoria da Terra das Sombras ainda diz que um povo que não é citado, né, a gente não sabe que povo é, dominou os dragões, levou eles para Valíria, ensinou os valirianos a como fazer isso, a como dominar, controlar os dragões e simplesmente sumiu depois. Agora a gente tem a teoria dos valirianos. Os dragões eles moram, eles vivem, eles nasceram em Valíria. Então a teoria dos valirianos supostamente é a que se aproxima mais da verdade. Eles dizem que os dragões surgiram das 14 chamas, uma península ali que faz parte do domínio livre valiriano. Então o domínio livre valiriano pegava Essos, pegava diversos outros continentes ali, mas ele era focado, a sua capital era nessas 14 chamas, que eram 14 vulcões. Segundo essa teoria dos valirianos, os dragões eles simplesmente começaram a surgir nos vulcões, e aí os valirianos, que antes eram camponeses, pastores ali, começaram a alimentar essas criaturas com ovelhas até que os dragões passaram a obedecê-los. Só que a gente viu em Game of Thrones, a gente viu em House of the Dragon, que a conexão dos dragões com os Targaryen são muito além de uma obediência. São muito além de um pet, né? Eles têm uma conexão ali mental. O Daemon, quando ele vai ameaçar alguém, ele já pensa na ameaça, o Caraxes aparece. So I'm presenting you with a choice. Quando a Rhaenyra tá ali nas dores do parto, a Syrax está lá gritando de dor sem estar parindo nada. Então a gente vê que essa conexão é muito mais forte. Ela é uma conexão física, é uma conexão psicológica, é uma conexão de sangue. E aí a gente chega na teoria do Septon Barth. Septon Barth, ele agia ali na época do reinado do rei Jaehaerys e acabou vendo muita coisa e estudando muito para chegar nessa origem primordial do surgimento dos dragões. Como eu já disse aqui, os dragões não são criaturas naturais, então eles foram feitos através de magia. E o que consiste a teoria do Septon Barth é de que essa magia foi feita pelos magos de sangue, que faziam feitiçaria ali, usando sangue e algumas outras artes ocultas proibidas, né? Então, estes magos, eles tinham ali um estoque de wyverns,
que são criaturas principalmente achadas em Sotorius, e eles pegaram esses Wyverns, que eu já vou falar um pouquinho o que eles são, e misturaram eles com uma espécie nativa de Valyria, os Vermes de Fogo. Se vocês quiserem saber tudo sobre os Wyverns e os Vermes de Fogo, a gente fez um vídeo falando de algumas criaturas fantásticas do mundo de Gelo e Fogo, além dos dragões e dos lobos gigantes dos Stark. Depois dê uma olhadinha, que tá linkadinho aqui em cima. Em relação aos magos de sangue, a gente pode fazer um vídeo depois falando só deles também, mas voltando pra cá, eles misturariam essas duas espécies, criando uma terceira espécie, uma espécie de criação mágica, uma espécie superior, os dragões. Os Wyverns, eles são répteis com asas, raivosos demais, só que não tão grandes quanto os dragões, então eles são menorzinhos ali, talvez eles teriam um tamanho um pouquinho maior do que um cavalo, só que eles são muito ferozes. Enquanto os Vermes de Fogo, eles são a única criatura natural que solta fogo. E eles são minhocas gigantescas, colossais, que vivem embaixo das terras e das pedras de Valyria. Então, enquanto os escravos dos valyrianos lá estavam escavando, eles podiam topar com um verme de fogo aí, e era um terror. Essas criaturas também são ferozes, mas elas são muito maiores, soltam fogo, só que elas não têm asas. Então, juntando os aspectos físicos destes dois, a gente chega no dragão. De um lado a gente tem um réptil com asas, pequeno, né, consideravelmente pequeno em relação aos dragões, e do outro lado a gente tem uma minhoca colossal que solta fogo, mas que não tem asas. Juntando os dois, dá os dragões. Agora, a gente já explicou o aspecto físico dos dragões. Essas criações elas foram feitas através de alquimia, biologia e magias ocultas pelos magos de sangue. Agora a gente tem que explicar a conexão deles psicológica com os Targaryen. E a gente explica isso voltando em acontecimentos singulares que não indicam que o sangue dos Targaryen é um sangue humano comum. A gente lembra, ao longo da história, tivemos alguns nascimentos bastante conturbados, bastante assombrosos, e isso aconteceu com a Rhaenyra na primeira temporada de House of the Dragon e com a Daenerys na primeira temporada de Game of Thrones. A Rhaenyra teve sua tão sonhada filha, a bebê chamada Visenya, só que ela nasceu com aspectos de dragão, uma cauda, uma asa desse jeitinho que vocês estão vendo aí. Enquanto o Rhaego, filho da Daenerys com o Khal Drogo, teve o mesmo destino. Ambos nasceram já mortos e com essa má formação, com aspectos reptilianos, com aspectos de dragão. Se o sangue dos Targaryen é um sangue só humano, isso não teria muito como acontecer. Agora, quando isso acontece de um bebê nascendo com aspecto de dragão logo na família de Dragon Lords, a gente já passa a pensar um pouquinho que o experimento dos magos de sangue não seria imprudente ao nível de criar a criatura mais forte de todas as outras sem um meio de controlá-los. Os magos de sangue, eles teriam chegado, aqui tem um pouquinho da minha interpretação também, né? Os magos de sangue teriam chegado para os lords de Valyria e falado, ó, a gente tá criando um bicho aqui, só que a gente vai precisar do sangue humano para controlá-los, então quem tivesse sangue nessa criatura, esse sangue mesclado com o sangue dessa criatura, vai ter um certo controle aí sobre eles, vai ter uma conexão direta. A gente sabe que existem 40 famílias, existiam, né, no Império Valyriano, 40 famílias de Dragon Lords. Só que muitas das famílias de Valyria não eram Dragon Lords, então... But unlike the Targaryens, we were no Dragon Lords. É um experimento arriscado, é uma maluquice, né? E aí a maioria das famílias falou, sai fora, não quero saber dessa porra não, vai lá fazer, procura uns loucos aí pra aceitar. E os mais ousados ou imprudentes acabaram falando, beleza, pode misturar o meu sangue com o sangue desse bicho que vocês estão criando aí, porque eu quero dominar uma criatura forte, vou reinar o mundo com isso. A galera que queria poder a qualquer custo, né? Então essas 40 famílias chegaram com os magos de sangue e participaram dessas invenções. Então o que pode ter acontecido é que o sangue dos Targaryen, dessas outras 39, ou um pouquinho mais, né? São cerca de 40 famílias. O sangue dos Targaryen dessas outras famílias foi misturado com o sangue dessas criaturas. Mas não é de tipo, tirei o sangue de um Targaryen aqui e coloquei nesse dragão. Não, foi misturado mesmo, uma transfusão mútua. Então enquanto o Targaryen está recebendo o sangue do dragão, o dragão está recebendo o sangue do Targaryen. Então misturou esse sangue e por isso a conexão deles é tão forte. A gente não sabe, né, mas muito provavelmente cada família tinha os seus dragões e eles obedeciam a só essa família. Tipo, não dava para um Targaryen chegar lá e mandar num dragão de uma outra família de Dragon Lords, nem vice-versa.
né? Então os dragões Targaryen obedecem aos Targaryen, os dragões das outras famílias obedeciam a elas, né? E por conta dessa conexão de sangue, por isso que eles deviam manter as relações ali entre eles. Eles também querem preservar esse aspecto físico valeriano, dos olhos violeta e dos cabelos esbranquiçados e tudo mais, mas também pode ter essa relação com o sangue do dragão. E eles vivem falando, sangue do dragão, nós temos sangue do dragão. E essa mistura também pode explicar um pouco da resistência dos Targaryen ao calor, por exemplo. Eu já expliquei isso em um short que tá linkadinho aqui em cima, que resistência não é imunidade. Depois ouçam lá, porque a gente tem as provas, tudo certinho. Assistam, né? O vídeo tá linkadinho aqui em cima também. Mas isso pode explicar como os Targaryens são mais resistentes ao calor e como essas crianças nasceram desta forma. Como o Rhaego e a Visenya nasceram com aspectos físicos de dragão. E como os dragões são tão fortemente conectados aos seus montadores Targaryen. Então essa conexão é uma conexão de sangue que vem desde a origem das criaturas, desde a origem dos dragões. Então é por isso que é muito difícil você comandar um dragão adestrando ele, dando comida. A gente sabe que tem um caso desse que vai aparecer em House of the Dragon inclusive, mas não deve ser uma conexão tão forte quanto o Caraxes tem com o Daemon, por exemplo. O Daemon sente uma coisa, ele pensa em fazer algo e o Caraxes age da forma que ele quer. O Daemon até agora, por exemplo, não falou Dracarys, né? O que indica, e o Caraxes já soltou fogo em treta. O que indica que a conexão deles também é uma das mais fortes, né? A Meleys com a Rhaenys, eu acredito, já falei disso em outros vídeos, que é a conexão mais forte desta época. Mas essa conexão se explica com isso. O sangue dos Targaryen está diretamente dentro dos dragões e o sangue dos dragões está correndo na veia dos Targaryen. É uma quantidade pouca, não é tipo 50-50, né? Vamos supor, os Targaryen têm 90% de sangue humano e 10% de sangue de dragão. E os dragões têm 90% de sangue de dragão e 10% de sangue de Targaryen. Tudo mesclado, misturado ali dentro. E quando essa porcentagem aumenta ou diminui um pouquinho, é que nascem esses bebês desta forma. A gente nunca viu um desses sobrevivendo para contar a história, sobrevivendo para ver como essa monstruosidade cresceria, né? Mas, quem sabe algum dia isso aconteça. Uma outra coisa bem legal da gente citar também é que ao longo da história Targaryen teve um momento de mau presságio que saiu do nascimento de um dragão, não de um humano com aspectos de dragão. Este dragão, ele nasceu sem asas, extremamente violento e cego. Então supostamente esse dragão nasceu com os aspectos de um verme de fogo, sem asas, né? Nasceu uma minhoca. E raivoso com esse aspecto do Wyvern, mas sem a união dessas duas coisas. Ele não soltava fogo, aparentemente, não soltou, porque nasceu o bebê, já atacou ali o que seria seu montador, quem seria seu montador, e já foi logo morto por um dos guardas ali que estavam por perto. Então, essa criatura era a mescla das duas espécies, só que sem as asas e sem o fogo, que são ali as armas principais dos dragões, basicamente. Uma outra coisa bem legal da gente citar é a história da sobrinha do Jaehaerys, que é a Aera Targaryen. Ela era uma montadora do Balerion, mas ela durou muito pouco, ela era criança. E ela subiu no Balerion e os dragões eles têm uma tendência aí a ser atraídos de volta para Valíria. Ela subiu no Balerion, ela não tinha controle dele, basicamente o que a gente tá vendo com o Aemond e a Vhagar, por exemplo, ele não controla a Vhagar completamente. O Balerion simplesmente foi pra Valíria com ela, e quando eles voltaram, o Balerion tava todo fudido, cheio de marca de briga ali, todo cheio de cicatriz. Provavelmente ele acabou encontrando com um verme de fogo nesse caminho. Verme de fogo deve ser maior que um dragão, só que não tem asas, eles devem ter tretado por ali. E ela, a Aera, ela voltou toda fudida. Ela voltou com a pele dela carbonizada, basicamente, né, preta, mesmo de carvão, cheia de cinzas assim, despedaçando, e quando ela foi agonizando de dor, muito, muito quente, né? A galera falou que um dos mestres lá colocou a mão na testa dela e se queimou. Um dos guardas que estava segurando ela com a armadura e tudo mais também sentiu calor no braço e tudo mais. Quando colocaram ela numa banheira de gelo, umas criaturinhas saíram de dentro dela, que eram esses vermes de fogo, mas bebezinhos, né? Um monte de minhoquinha começou a sair. Eles falam que a maior delas tinha o tamanho de um antebraço ali. Começaram a sair dela e depois morreram porque elas não suportam o frio. Então, né, a gente vê que essas criaturas, elas serviram aqui nesse momento uma espécie de sanguessuga. Eles entraram na Aera, sugaram o sangue dela, que deve ter algum aspecto do sangue deles também, e acabaram arrebentando com a menininha por dentro. Ela tava lá clamando pela morte. Nem o leite de papoula lá que usavam pra disfarçar os sintomas da dor e tudo mais estava funcionando com ela, ela acabou morrendo. Então essas são histórias de dragões, Targaryen, vermes de fogo, wyverns e tudo mais que se mesclam e se misturam ao longo dos anos.
Então, basicamente, a teoria do surgimento dos dragões que faz mais sentido, aquela criada pelo Septon Barth, diz que os magos de sangue pegaram uma espécie que não existe em Valyria, os Wyverns, e misturaram eles com os vermes de fogo, misturando as características físicas das duas criaturas e gerando assim uma criatura superior que, antes de estar completa, teve ali uma mistura de sangue, alquimia e tudo mais, com o sangue dos Dragon Lords, da família Targaryen e das outras famílias de Valyria que tinham os seus dragões. Isso explica esses nascimentos Targaryen ao longo da história, né, principalmente do filho da Daenerys e da filha da Rhaenyra, e também explica essa forte conexão psicológica e a relação forte também dos dragões com a magia. Dizem que quando os dragões voltaram, a magia ficou mais forte. A Melisandre fala isso no mundo lá de Game of Thrones, né, na época de Game of Thrones, e os dragões estão também diretamente ligados à magia, porque a Valyria era o centro da magia também quando ela existia antes da perdição ali. Rolava muita coisa, muita gente poderosa ali, os magos de sangue aí mesmo. Por conta disso, por eles serem uma criatura de origem mágica, é que eles são o ápice da magia e que eles aumentam a potência mágica no mundo de Gelo e Fogo. Eu quero saber o que vocês acham dessa teoria do Septon Barth e também quero pedir de novo, deem uma olhadinha aí, curtam esse vídeo e se inscrevam no canal, é de graça e ajuda muito a gente aqui. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.